Tenha em mente, domingo é um dia sem movimento. Certo? Eu quero ler devagar para todos entenderem. Então, no sábado, tecnicamente, a restrição começa às 6 horas da tarde, no sábado. Mas ela continua durante o domingo, até às 5 da manhã da segunda-feira, certo? Então, domingo é um dia sem movimento. Há um projeto de lei na Califórnia que é de trabalhar 4 dias na semana. Quer dizer, em vez de 40 horas laborais, serão apenas 32 horas. Há países que já adotaram, França já tem, outros países, alguns muçulmanos estão adotando. Agora, ponha a pensar que sentido tem isso se estamos hoje numa crise econômica, onde há carestia de produtos, haverá menos produção ainda. A inflação vai subir ainda mais, a carecia dos produtos, os produtos ficarão mais caros. Então, economicamente, não tem sentido esse projeto de lei. Na Califórnia, é para as empresas que têm de 500 trabalhadores ou mais. Mas, com o tempo, isso vai baixando, 150, depois 100, depois... Então, todas, então... A propósito, a economia convencional, como disse atrás, tem um papel importante a ver nos eventos finais da história. Quem está promovendo esse projeto de lei na Califórnia, na maioria, são os sindicatos e confederações do trabalho. E nos é dito que esses sindicatos e confederações laborais ocuparão um papel importantíssimo e que trarão um tempo de angústia terrível no planeta Terra. Então, por isso diz, não participemos de sindicatos, de confederações. Eles pertencem às sociedades secretas, nos é dito na inspiração, são controlados por elementos que você e eu conhecemos quem são. Então, não devemos participar. Só de quem promove a ideia, já para mim é preocupante. Eu já me preocupo. E sabemos que tudo que está acontecendo forma parte do esquema dos eventos finais da história humana. Estamos no final da grande controvérsia, e nada acontece por acaso. Tudo que acontece tem sido programado, preparado, condicionado para que as pessoas possam aceitar. Portanto, esse projeto de lei, e Califórnia geralmente é o estado que estabelece o padrão para outros estados, eventualmente vai ganhar outra vez seguidores, eventualmente, possivelmente passará a outros lugares e, consequentemente, ao governo federal. E como outros países que já fizeram a semana de 32 horas de trabalho, e as pessoas dizem, que bom, vou trabalhar menos, não vai ganhar menos, mas vai pagar mais pelos produtos, que terá mais carestia e mais falta desses produtos. Então vemos que toma parte do plano do inimigo para colapsar o mundo economicamente e trazer um tempo de angústia qual nunca houve. Então, eles vão trabalhar 4 dias e vão descansar 3 dias. Mas Deus disse, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. E a nova onda agora é 4 dias trabalharás e 3 dias descansarás. O muçulmano pode descansar na sexta, o judeu no sábado e os católicos no domingo, mas finalmente restará só um dia, como já sabemos. A Grécia, já há alguns anos atrás, já adotou a semana de 4 dias. Você viu o que passou com ela 5 anos atrás? Foi a bancarrota. As pessoas aposentavam com 50 anos. Vamos pensar, que bom. Bom plano, 50 anos já está aposentado. A economia simplesmente não aguenta. Aposentando aos 50 anos de idade, trabalhando 4 dias por semana, é impossível. É um país pequeno, de 4 milhões de habitantes só. Mas esse esquema que vai passar em outros lugares, com o tempo todos vão abandonar os 4 dias e regressar aos 5 dias. E outra vez, a comunidade europeia teve que dar dinheiro para que pudesse sair da crise, etc, etc. Mas esse ponto de esses 3 dias de descanso, com os muçulmanos na sexta, os judeus no sábado e o mundo cristão falso no domingo, ajusta muito bem nisso ao plano do inimigo. Como é que vão obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado? Estes argumentos resultam? O que é que vocês acham?
Consigo justificar o trabalhar ao sábado com a proteção do ambiente ou com a moralidade? Não. Eu preciso de um novo argumento para obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado. E este argumento tem que ser muito, muito forte, porque hoje em dia o argumento é exatamente o contrário. Por exemplo, esta notícia é recente lá em Portugal, e eles estão já a implementar a semana de trabalho de quantos dias? 4 dias. Então, se a ideia agora é trabalhar menos dias, como é que vamos obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado? Não faz sentido nenhum. Mas sabem, o que está a acontecer atualmente no nosso mundo é algo muito estranho. Estão-nos a levar para um extremo para a gente querer o outro. Estão-nos a levar para a imoralidade total para nós queremos a moralidade. Estão-nos a dizer que o mundo vai estar completamente destruído para nós queremos aceitar os seus intuitos. E neste sentido é exatamente igual. Neste momento, por todo o mundo ocidental em especial, as políticas são de destruição económica. Acham que uma economia está melhor se as pessoas trabalharem mais ou trabalharem menos? O que é que vocês acham? A lei em Portugal é o seguinte: qualquer pessoa que quiser adotar as 4 semanas de trabalho, a lei diz o seguinte: tem que receber o mesmo salário e não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Que é as horas atualmente que se pode trabalhar em Portugal. Então o que é que acontece? O que é que eles vão fazer? Trabalhar menos e ganhar o mesmo. O que é que isto dá em termos de produtividade? Acham que dá mais ou dá menos? Neste momento, todas as políticas económicas apontam para o fim da economia mundial. Vou-vos dar um exemplo. Reparem neste exemplo. Isto é um site que podem consultar, o US Debt Clock. Isto é a monitorização da dívida norte-americana. Já ouviram falar em dívida, certo? Já ouviram falar em, não sei se diz igual, aqui no Brasil, em déficit orçamental. Já ouviram estas palavras? Sabem o que é déficit orçamental? Alguém sabe? Muito bem. O déficit é a percentagem que o governo gasta mais do que o que recebe. Vamos fazer aqui muito simples. Imaginem que eu ganho... Qual é o salário médio aqui no Brasil? 1.200? 1.200? Mais? Não importa. 2.000 reais. Eu ganho 2.000 reais. Está bom assim? Ok. Imaginem que ao fim do mês eu gasto todos os meses 2.100 reais e só ganho 2.000. O que é que vai acontecer? Déficit de 100 reais todos os meses. No final do ano eu tenho um déficit de 1.200 reais. Passado 10 anos, quanto é que eu tenho? 12.000 reais. Acham que eu tenho futuro? Economicamente? Então, o objetivo dos governos é ter um déficit de 2%. O que é que eles estão a dizer? Vão-se cada vez sempre gastar mais do que o que recebem. Isto implica que a dívida vai ser o quê? Cada vez maior. Ok. Em 1980, os Estados Unidos deviam 918 bilhões de dólares. Quase 1 trilhão de dólares. Passado 20 anos, no ano 2000, a dívida nos Estados Unidos era 5,6 trilhões de dólares. Para terem uma perspectiva do que isto é, em 1980, cada contribuinte americano, contribuinte é pessoas que pagam impostos, cada contribuinte americano devia 12.000 dólares. Sabem que a dívida do governo é nossa. Somos nós que a pagamos, os contribuintes. No ano 2000, cada contribuinte norte-americano devia 54.000 dólares. Números do ano passado. Diz o seguinte: a dívida dos Estados Unidos que foi aumentada o teto da dívida foi aumentado há 2 semanas atrás, que eles tinham atingido o limite, tiveram que aumentar.
31 trilhões de dólares. Sabem quanto é que isto dá por cada contribuinte americano? 247 mil dólares. Sabem quanto é que isto é em reais? Agora reparem bem. Agora, se nós juntarmos a dívida do país, a dívida das pessoas, neste momento, a total liabilities, total dívidas nos Estados Unidos são 172 trilhões de dólares. Isto dá 1,2 milhões de dólares por cada contribuinte. Digam o que é que vocês acham. Acham que existe hipótese de alguma vez esta dívida ser paga? Reparem, só vou dizer isto. O orçamento dos Estados Unidos é muito grande. Sabem qual é a quarta maior despesa dos Estados Unidos neste momento? Juros da dívida. A seguir ao exército, à saúde e às pensões, a quarta maior despesa dos Estados Unidos é não é pagar a dívida, é pagar os juros da dívida. Em poucos anos, os juros da dívida vão ser a principal despesa dos Estados Unidos. O que é que vocês acham que vai acontecer em breve, não só nos Estados Unidos, mas na maior parte dos países? Quando a nossa nação, os Estados Unidos, e em suas assembleias legislativas, quando o Senado norte-americano promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, o que é que nós falamos? Eles vão fazer isso? Com que argumentos? Morais? Científicos? Exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada. E em nosso país, a apostasia nacional será seguida de quê? De ruína nacional. E sabem o que é que vai implicar a ruína nacional nos Estados Unidos? Vai implicar o colapso do sistema financeiro mundial. E então, isto vai ser o motivo, o argumento que vai ditar o próximo evento nos eventos finais. Aliás, nós vimos isto exatamente hoje. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão. Onde? Na discórdia entre o quê? O capital e o trabalho. O que é isto? A direita e a esquerda. Esta discórdia está a levar o mundo para o seu fim. Bem como na hipocrisia que pertentam nossas igrejas. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e em confederações. Não devemos ter nada a ver com estas organizações. E agora reparem bem. Estas ideias que nós vemos ao nosso redor serão um instrumento que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Que os sindicatos. O colapso financeiro vai ser tão grande, a ruína vai ser tão grande, que o mundo vai deixar de ser como é atualmente. E sabem qual é a solução para um mundo falido? Sabem qual é a solução para um mundo que não aguenta mais em termos financeiros? Sabem qual é a solução? Sabem como é que a Europa foi reconstruída a seguir à Segunda Guerra Mundial? Com muito trabalho. Trabalho é fonte de rendimento. E é por isso que o argumento que vai justificar um decreto para obrigar todos a trabalhar ao sábado é porque é preciso voltar a 6 dias de trabalho semanal. Agora o mundo está debatendo a possibilidade até de 4 dias, né, com experiências. Se tu puder falar um pouco sobre o tema, eu sei que você é um estudioso da matéria,
no sentido de mostrar que é um debate que vai estar sempre vivo. Quanto mais vem a automação, vem a robótica, vem a cibernética, vem a inteligência artificial, diminui os empregos. Nós estamos bem à vontade aqui, ministro. Enfim, eu quero te ouvir um pouco sobre esse tema. Veja, esse debate da jornada ele é importantíssimo e eu até brincava com as centrais esses dias se eles não iam pautar esse debate. Porque não é um debate meramente de governo, é um debate para a sociedade e quem é autoridade para dar a palavra final é o Congresso Nacional, o Parlamento. Portanto, é preciso se movimentar em relação a isso para que o Congresso possa refletir, avaliar e tomar a decisão se é hora, se é momento de fazer uma nova regulagem de jornada. Eu, particularmente, acredito que passou da hora. Acredito sinceramente que passou da hora. Não conversei sobre isso com o presidente Lula, evidentemente, portanto, estou falando a minha opinião, e não é a opinião de governo, mas tenho certeza que o presidente Lula não bloquearia um debate onde a sociedade reivindicasse que o parlamento analisasse a possibilidade de redução de jornada de trabalho sem redução de salário, evidentemente, no Brasil. Até porque eu acho que a economia brasileira suportaria. Há debates acontecendo de experimentos em relação a pensar 3 dias na semana, 4 dias na semana, você tem experiências acontecendo em relação a esse debate. E eu agregaria mais. Você tem um debate sobre as tecnologias, a inteligência artificial, plataformas, gamificação e tal. Que é o seguinte, isso é necessário que pense na jornada. Aliás, quando falava em tecnologia, eu imaginava que ela viria em benefício do conjunto da sociedade. Você trabalhar menos, né, e esse conhecimento ser distribuído para a sociedade como um todo. Mas observamos que ela também é apropriada por poucos para aumentar a exploração. É contraditório. Nós precisamos de todas as tecnologias venham, todas as inovações venham em benefício do conjunto da sociedade. E não benefício econômico de poucos, né? Como é o caso, por exemplo, das plataformas, dos aplicativos, enfim. De fato, aqui há um desafio imenso colocado para a sociedade brasileira, a sociedade global, enfim, isso também se debateu. O Biden fez referência a isso, o presidente Lula fez referência a isso, o presidente Biden fez referência. Então, eu creio que a sociedade brasileira está na hora, sim, e o lugar, né, o palco é o Congresso Nacional, não é que temos que debruçar sobre isso, mas essa é a minha opinião em relação a esse tema. Eu tive algumas cidades onde eu passei muito trabalho para conseguir abrir domingos e feriados, porque o prefeito era do PT, ou porque os sindicatos estavam ligados a CUT. Já pensou em ter um dia a mais de folga para descansar e relaxar? Você pode até pensar que isso é muito bom para ser verdade, não é? Mas não, isso não é uma pegadinha. E em alguns países, de fato, para muitas empresas, isso já é uma realidade. A jornada de 8 horas de trabalho em 5 dias por semana tem sido o padrão em grande parte do ordenamento trabalhista de vários países do mundo, desde o início do século XX. Mas ultimamente, algumas empresas em alguns países do mundo têm experimentado adotar uma jornada de trabalho semanal com menos horas. No Brasil, inclusive, algumas empresas também já adotaram esse modelo e estão satisfeitas com os resultados que têm sido promissores, não só para o lado pessoal. Em face do avanço do capitalismo e reivindicação dos trabalhadores por melhorias no trabalho no século XIX, Robert Owen, um reformista social, criou o seguinte slogan: 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Naquela época, a jornada diária de trabalho em alguns setores podia chegar até 16 horas. Isso pareceu como um sonho. Movimentos sociais, sindicatos e organizações trabalhistas, ao longo dos anos, lutaram pela redução da carga horária e em cada país o processo se deu de forma diferente.
mas o direito à redução da carga horária foi sendo conquistada aos poucos. No Brasil, a jornada diária de 8 horas de trabalho ou 48 horas semanal só foi conquistada com a Constituição de 1934, no governo de Getúlio Vargas, que se instituiu direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada diária de trabalho de 8 horas e férias. Esses direitos só foram consolidados mais tarde, em 1943, com a criação da CLT. Estudos da OIT e OMS recentemente concluíram que estamos trabalhando muito e a recomendação é de uma redução na carga horária de trabalho para 32 horas semanais, concedendo ao trabalhador 3 dias de descanso semanal remunerado sem redução dos salários. Várias empresas na Nova Zelândia, Islândia, Japão, etc., estão satisfeitas com essa redução, pois todos acabam ganhando, a empresa e trabalhadores. Bem, para entender como isso que está acontecendo não é nada por acaso, precisamos ver que não é somente a área empresarial nem a sindical que tem interesse nessa redução da jornada de trabalho. El salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Y la reducción de la jornada de trabajo. Y la reducción de la jornada de trabajo. Tenha em mente, domingo é um dia sem movimento. Certo? Eu quero ler devagar para todos entenderem. Então, no sábado, tecnicamente, a restrição começa às 6 horas da tarde, no sábado. Mas ela continua durante o domingo, até às 5 da manhã da segunda-feira, certo? Então, domingo é um dia sem movimento. Decreto dominical. 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 Lei dominical. Lei dominical. Leis dominicais. Dominical.